Família, saudações tricolores, sejam bem-vindos ao Quintal Tricolor. Estamos aqui para falar muito de Fluminense, principalmente sobre essa entrevista que o presidente Mário Bittencourt concedeu ontem ao portal UOL, onde ele abordou alguns assuntos. Nós vamos trazer o assunto mais interessante, o assunto mais importante de tudo que ele falou por lá, que é a possível renovação do treinador Fernando Diniz por mais 2 anos de contrato com o nosso tricolor, e também um projeto muito ousado quando imaginamos o cenário do futebol nacional. No futebol internacional, esse projeto já é implementado em alguns clubes, mas dentro do Brasil seria algo muito inovador. Então hoje nós vamos falar muito sobre isso, vamos trazer a fala do presidente, vamos falar também sobre o que podemos esperar para o futuro do Flusão, porque tem notícia interessantíssima também sobre alguns jogadores das divisões de base que já estão treinando com o elenco profissional, que chamaram a atenção, e esse projeto tem muito disso. Esse projeto com certeza vai trazer mais visibilidade para os garotos da base, que já vão chegar bem integrados e bem sabidos do que devem fazer no time principal do Fluminense. Então fica aí com a gente, fica aqui no Quintal Tricolor, vamos trocar essa ideia, vamos falar de Flu. Caso ainda não seja inscrito aqui no Quintal Tricolor, já vai deixando a sua inscrição aqui para ajudar a gente. Não esquece também de estar deixando o like e de lá no final do vídeo deixar o seu comentário para a gente saber o que vocês acharam sobre essa entrevista do presidente Mário Bittencourt e sobre o que podemos esperar do futuro do Fluminense depois do que o Mário acabou de falar lá no portal UOL. Então, o Mário Bittencourt deu essa entrevista lá no portal UOL, onde ele falou sobre Paulo Henrique Ganso, Germancano e também sobre o atual treinador do Fluminense, o Fernando Diniz. Deixa eu abrir aspas para o presidente aqui e trazer para vocês o que ele falou. Já enviei proposta, a gente não projeta o clube para o ano que vem, pensando na eleição. Os contratos de Cano e do Ganso, por exemplo, vão até o final de 2023. Já estamos desenhando um planejamento porque o clube tem de ser maior que todos nós. Isso aí, sem dúvida, presidente. Estamos sentados na cadeira para planejar o ano que vem. Não posso esperar a eleição. Se a gente não estiver aqui e a outra pessoa quiser desfazer o que fizemos, tudo bem. Fecha aspas para o presidente. Então o presidente falou sobre Paulo Henrique Ganso, Germancano e também sobre o Fernando Diniz nessa fala, porque ele já planeja o próximo ano do Fluminense há bastante tempo. Isso não é novidade, não foi só depois dessa entrevista que nós percebemos que o planejamento do Fluminense para a próxima temporada já foi iniciado. Isso passa muito também por alguns jogadores da divisão de base que treinam com o elenco profissional e que já chamam a atenção do Fernando Diniz, como Marcos Pedro, lateral esquerdo, e como o Alexander, jogador do meio de campo. Muitos portais dizem que esses jogadores, inclusive, já estariam prontos para jogar no time principal. Porém, o Fluminense prega uma cautela porque o momento não é bom para o time e eles têm medo de colocar os garotos em uma fogueira. Mas essa fala do presidente foi muito boa, muito importante, porque sim, independente se ele vai estar sentado na cadeira como presidente para o próximo ano ou não, ele já tem que planejar a próxima temporada, porque as eleições são agora no mês de novembro e caso alguém assuma no lugar dele, caso o presidente Mário Bittencourt não seja reeleito para o cargo de presidente, a pessoa já vai chegar com um projeto iniciado e, como ele mesmo disse, caso a pessoa não queira manter o projeto que está sendo iniciado, a pessoa pode desfazer tudo o que foi feito até o momento, claro que o momento esse lá depois da eleição, desfazer tudo o que foi implementado pelo presidente e refazer da forma como bem entender, mas que o projeto iniciado pelo atual presidente é um projeto bom, isso eu não tenho dúvidas. Vou abrir aspas de novo para o presidente, porque tem uma outra fala muito interessante ainda sobre o assunto Fernando Diniz. Vamos abrir aspas para o presidente. A ideia é que a gente possa implementar o método de trabalho dele desde as divisões de base até de um ponto de vista global, não só de filosofia de jogo. Já foi conversado com ele, que topa nos ajudar nessa estruturação. Estamos bastante avançados nas conversas de como seria o modelo. Então, como eu falei, a primeira frase do Fernando Diniz
se completa nessa segunda, porque ele tem uma ideia de um projeto muito grande dentro do Fluminense, desde as categorias de base. Claro que tudo isso passando pela mão e pelo aval do treinador Fernando Diniz. Seria um projeto, como falei lá no começo, muito inovador para o futebol brasileiro. No mundo, já temos outros clubes que implementam esse modelo de o futebol do time principal ser replicado para as divisões de base, o que antecipa, o que dá mais tranquilidade para os jogadores da base subirem para o elenco profissional já sabendo o que precisa ser feito. E cara, esse modelo de jogo do Fernando Diniz é muito bom. A gente pode questionar várias teimosias do treinador, várias coisas que ele precisa tirar da mente e parar de colocar no futebol do Fluminense. Só que a gente não pode dizer que o cara não treina o time, que o time não joga bom futebol. Nesse momento da temporada, a oscilação é grande. Estamos sim passando por um momento de baixa técnica e física dentro desse elenco do Fluminense, mas não podemos culpar somente o Fernando Diniz. A gente sabe que o problema de escalação do Fluminense não é só por culpa dele. O elenco é muito desbalanceado. O elenco não foi montado da forma como deveria, até porque quando esse elenco foi montado, ele foi montado para o treinador Abel Braga. Eu acredito que esse elenco, na mão do Abel Braga, não estaria na atual colocação do Campeonato Brasileiro, que é a 5ª colocação. Então o Fernando Diniz conseguiu fazer um excelente trabalho até esse momento. Cabe um ajuste ou outro? Sim, cabe um ajuste ou outro, mas o Fluminense, na 5ª colocação, está à frente de times que têm mais investimento, mais elenco e custam muito mais caro do que o Fluminense para conseguir buscar vagas melhores dentro da tabela de classificação do Brasileiro. Então, esse projeto que o presidente do Fluminense, o atual presidente do Fluminense, está querendo implementar no Fluminense, é muito válido, é um projeto muito inovador e que pode render muitos frutos, tanto na divisão de base quanto no elenco profissional. Porque caso o Fluminense, durante a temporada, sofra com lesões, sofra com suspensões, o cara da base que vier para o time principal, ele já vai chegar pronto para jogar, porque ele vem jogando assim desde muito tempo, vem jogando assim desde o sub-20, desde o sub-23, e quando chega no principal, ele já sabe o que tem que fazer com a nossa camisa dentro de campo para estar nos ajudando. Então esse projeto só tende a fazer o Fluminense ganhar cada vez mais, seja no principal, seja na base ou na questão financeira, que hoje é o que mais nos aperta como torcedores do Fluminense, e a gente vê que o time não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Quando vai buscar no mercado, busca jogadores que estão em término de carreira, por isso vem de graça e ainda vem com salário altíssimo para fazer a sua pré-aposentadoria com a camisa do Fluminense. E caso esse projeto seja implementado, esse cenário pode mudar totalmente, porque o Fluminense vai ter jogador dentro da sua casa para estar suprindo essa falta ou essa baixa técnica no elenco principal. Então, eu sou muito a favor da renovação do Fernando Diniz, sou muito a favor que esse projeto seja implementado e, claro, sou mais favorável ainda a ver o Fluminense trilhando o caminho dos títulos. E eu espero que para o próximo ano o elenco seja reformulado, seja montado de uma forma melhor e que esses dois jogadores que estão chamando a atenção na base se somem a alguns outros e entrem nesse elenco principal do Fluminense para o próximo ano. Queria muito ver o John Kennedy ainda esse ano com a camisa do Fluminense, mas o problema do John Kennedy não é no pé, o problema do John Kennedy é isso aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo aqui no Quintal Tricolor para a gente comentar sobre a atual situação do presidente Mário Bittencourt em relação a Paulo Henrique Ganso, Germancano e principalmente a Fernando Diniz, com um projeto muito inovador no futebol brasileiro. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Não esquece de estar curtindo, comentando para eu saber o que vocês acharam sobre essas notícias. Ativa também o sino para não perder nenhuma notificação aqui do Quintal Tricolor. Segue a gente também lá no @Quintal Tricolor no Instagram. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo.